Fluminense eliminado pro Vasco. Apesar de ter vencido a partida, o Fluminense tá eliminado, né? Com pênalti, assim, cobranças de pênalti ridículas, né? O do Canóbio e do John Kennedy. Assim, bizonho. E assim, eu posso dizer que essa eliminação é um castigo pelas péssimas contratações da diretoria. É um castigo pela falta de centroavante. Que o Everaldo, apesar de não ter jogado mal o jogo de hoje, não achei uma partida péssima do Everaldo, não. Ao contrário de muitas outras partidas que ele vinha fazendo, hoje especificamente não achei a partida dele ruim. Mas é um atacante que não decide. Não decidiu pro Fluminense. Se decidiu um jogo pro Fluminense contra o Bahia, acho que foi muito. Mas tirando isso, não decidiu. O John Kennedy também, partida péssima do John Kennedy. Não temos centroavante. E hoje, essa classificação ficou na conta de quem tinha jogadores que decidiam. O gol do Verratti lá no final do primeiro jogo foi o que decidiu a partida de hoje. E vamos lá. Eu tenho muita coisa para falar, tá? E eu vou comentar do jogo, claro, mas também vou falar sobre a diretoria do Fluminense. Que algumas coisas precisam mudar. Agora o Mário Bittencourt não é mais o presidente, agora é outro, mas algumas coisas precisam mudar. E a primeira coisa, precisa se contratar um centroavante. Vamos fazer uma reformulação nesse ataque. Everaldo não tem condição, John Kennedy não tem condição, Germancano também não vem conseguindo jogar, lesão atrás de lesão, quando joga não consegue produzir muito. Reformulação geral nesse ataque. Serna, pra mim, apesar de eu gostar do Serna, é um bom reserva para compor elenco. Não tem como o Serna ser titular. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Se você não me conhece, é sua primeira vez aqui, meu nome é Gustavo, seja muito bem-vindo ao canal da Tropa da Fusão. Já chega deixando um like, se inscrevendo no canal para dar aquela força, aquela moral. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E vamos embora. Seguinte, o que eu tenho a dizer sobre o jogo de hoje. Primeiramente, a escalação do Fluminense foi quase a mesma do último jogo. Eu tinha esperança do Hércules vir como titular, mas ele acabou lesionando e não teve como jogar como titular. Dito isso, escalação a mesma: Fábio, Thiago Silva, Freitas, René, Samuel Xavier, Nonato, Martinelli, Lúcio, Everaldo, Kevin Serna e o Canóbio, que não jogou no primeiro jogo, jogou agora no segundo jogo. Bom, o Fluminense jogou um pouco melhor do que no jogo de ida. Achei que jogou melhor de fato. Apesar de inicialmente ter tido muita dificuldade com a marcação do Vasco, o Fluminense acabou jogando melhor e o gol saiu até num gol contra, numa jogada, né, do Canóbio, com o Everaldo, que chutou na trave e saiu num gol contra. O que eu posso dizer aqui apesar de ter achado uma partida mais consistente do Fluminense, vou ter que destacar a partida de dois jogadores, que se não fossem esses dois jogadores, nem para disputa de pênalti o Fluminense iria. O primeiro que eu vou falar é o Fábio. Que partida absurda fez o Fábio. É bizarro o quanto o Fábio joga na idade que ele tá. É bizarro. Ele agarra muito e salvou muito o Fluminense. E se dependesse dele também... Ele também fez a parte dele na disputa de pênalti, tá? Que ele defendeu o primeiro pênalti. Mas os jogadores, os cobradores, não fizeram a parte deles, né? Bom, Fábio salvou no mínimo uns 5 gols que seriam certos no ângulo, no canto. O Fábio fez muita defesaça. Fábio, assim, se o Fluminense tivesse classificado, eu fosse dizer, o herói da classificação seria com certeza o Fábio. E em segundo lugar, o monstro, Thiago Silva. Que eu espero que ele possa ficar mais um ano no Fluminense, tá? Realmente espero. Não sei se de fato vai, não sei se ele vai parar agora, não sei de verdade se ele vai parar no meio do ano, não sei que momento ele vai parar. Mas todo mundo sabe que ele vai parar em algum momento. Mas que pelo menos ele consiga continuar mantendo o alto nível, que ele consiga permanecer mais um ano no Fluminense. Porque o que esse cara joga é uma barbaridade. É uma pena que a dupla de zaga dele seja o Freitas. Que assim, no jogo de hoje não comprometeu. Mas as cagadas que ele fez no último jogo já foram suficientes, né? No mata-mata, essas cagadas não vão ser perdoadas, né? E
Mas apesar disso, o Freitas hoje não fez uma partida ruim, tá? O Thiago Silva salvou, cara, pelo menos umas 2 vezes que o Ryan ia sair de cara pro gol. Mas no último segundo, quando o Ryan armou o chute, o Thiago Silva tirou a bola no último instante, sem fazer pênalti. Ele é bizarro. É uma anomalia, cara. Ele joga muita bola. Mas muita bola. É uma pena que a dupla de zaga dele seja o Freitas. De verdade mesmo. Que não veio quando a dupla de zaga dele era o Nino, por exemplo, que seria sensacional. Não sei se o Nino vem agora pro ano que vem, né? Talvez venha, mas ainda não tem nada certo. Ou pelo menos nada divulgado, por enquanto. Mas se vier e o Thiago Silva continuar jogando, dupla de zaga, eu acho uma dupla de zaga muito forte. Se o Nino de fato vier, a gente vai ver isso na prática, vai ver se realmente eu estava certo, né? Se você pensa igual a mim, se nós estávamos certos. Agora, o Fluminense leva o jogo para os pênaltis e o Nonato acaba tendo que sair no meio do jogo, porque sentiu, enfim, no meio do jogo não, ele saiu do primeiro pro segundo tempo, né? Acabou sentindo e tudo mais, entrou o Bernal. Cara, agora voltando a falar sobre o centroavante, né? Que é um assunto que infelizmente eu tenho que falar até o último jogo do ano. É impressionante que eu acho que do primeiro jogo do ano até o último jogo desse ano, eu falei de centroavante em, 90% dos jogos. Vamos lá. Everaldo. Falei que não acho que a partida dele hoje foi péssima. Não acho que foi uma partida ruim. Mas ele não faz gol, né? Ele não consegue fazer gol, definir a jogada. É uma dificuldade que ele tem, todo mundo sabe que ele não consegue. E no segundo tempo, entra o John Kennedy no lugar dele. E o John Kennedy, cara, eu sei que muita gente vinha pedindo o John Kennedy titular. Eu sei que muita gente não aguenta mais o Everaldo. Eu, inclusive, não aguento mais o Everaldo, de verdade. Assim, com a maioria de vocês, torcedores do Fluminense, eu não aguento mais o Everaldo. Eu tenho raiva de olhar ele em campo. Mas o John Kennedy entra e piora o time, tá? John Kennedy entra e não consegue fazer um pivô, não consegue dominar a bola. Ele entra e você acha que ele vai jogar com raça, assim. Tentar, ele joga até com raça, mas erra tudo. John Kennedy, muito mal. Muito mal. E pra coroar uma atuação ruim do John Kennedy, ele ainda perde o pênalti na disputa de pênalti. Cara, bizonha a partida do JK. Mas, falando assim, geral, culpados para essa eliminação do Fluminense, não só de hoje, tá? Eliminação de hoje da Copa do Brasil, a eliminação da Sul-Americana, contratações pífias da diretoria, ridículas, podres. Há quanto tempo a torcida vem pedindo centroavante? Eu conto no mínimo 1 ano e meio. Mínimo, tá? 1 ano e meio. Não veio o centroavante. Ok. Aliás, veio, né? Veio Everaldo, voltou JK, como se fosse a solução dos nossos problemas. Obviamente não seria, não foram mesmo. Germancano não consegue mais jogar. E, infelizmente eu gosto muito do Germancano, cara. Rei da América em 23, fez gol adoidado de 22, 23. Mas não dá. Tá machucado agora, inclusive, né? Voltou agora, foi relacionado nesse jogo de hoje. Mas Germancano não dá, John Kennedy nitidamente não dá, Everaldo todo mundo já viu que não dá. Precisa se contratar um centroavante que venha para vestir a camisa de titular e ser o cara da posição. Precisa contratar. Pro ano que vem, a gente precisa de um camisa 9. A reformulação geral nesse ataque do Fluminense. Kevin Serna. Gosto do Kevin Serna. Definiu jogos pelo Fluminense. Foi ele que ajudou muito em 24 a gente a não ser rebaixado. Inclusive na última rodada, onde ele faz o gol que a gente vai ser a vitória contra o Palmeiras. Mas o Kevin Serna, acho um bom jogador para compor elenco e no máximo isso. Porque ele não pode ser titular também, tá? E a nossa diretoria, em momentos como antes da gente ir pro Mundial de Clubes, quando a gente perde o John Arias,
Antes do Mundial de Clubes, não, perdão. Depois que a gente perde o João Arias, na verdade, né? No Mundial de Clubes ele ainda joga. Mas depois que a gente perde o João Arias, a gente tem a nossa solução, né? Soteldo. Cara, assim... Pô, eu já falei muito do Soteldo aqui, tá? O Soteldo vinha jogando até bem nas últimas partidas, nas últimas 2 partidas que ele fez, achei que ele jogou bem. Mas de 2 partidas de, sei lá quantas péssimas partidas que ele fez e se lesionou agora, não sei nem como volta no que vem. Contratações pífias. A única contratação que foi uma boa contratação do Fluminense foi o do Lúcio Acosta. Isso assim, pra não dizer que foi a única, eu vou botar o Lúcio Acosta e o Hércules. Só esses 2 foram boas contratações. Freitas é maluco, René tudo bem, vem fazendo boas partidas, não vou criticar o René aqui não, tá? De verdade. Mas se aproveita, são só esses 2. Enfim, que pro ano que vem a gente venha com um centroavante, contratações melhores do que foi esse ano, que a gente consiga fortalecer essa zaga, né? Porque contar com o Freitas como titular é loucura. Que o Nino consiga vir, né? Se não der o Nino, venha outro zagueiro para no lugar do Freitas, porque tem a menor condição. E se o Thiago Silva continuar, que ele seja a dupla do Nino, né? Tem que reforçar esse elenco, tem que reformular esse elenco, tem que fazer a barca já para mandar a galera embora. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Venho agora que acabaram os campeonatos do Fluminense, né? Eu venho aqui com vocês para trazer notícia, informações do Fluminense. Fica ligado aí, vamos que vamos. Que agora, ano que vem, vamos voltar mais forte, né? Enfim, se você ficou até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso, vamos que vamos. Voltar mais forte para o ano que vem, que ano que vem tem Libertadores. Caso conseguimos a classificação direta no Brasileiro. E valeu, falou. Eu fui.